Preocupação entre as autoridades da Justiça Eleitoral com o elevado número de eleitores que ainda não apareceram para realizar a biometria em Fortaleza. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, desembargador Haroldo Máximo, reforçou que não haverá prorrogação do prazo da revisão biométrica da capital e que os eleitores precisam buscar atendimento o quanto antes. Os números da biometria mostram a inquietação da cúpula do TRE. A juíza eleitoral Rosa Mendonça apresentou o balanço parcial da biometria. Fortaleza tem hoje 1.805.214 e desse total, até esse último sábado, 1.350.810 eleitores, 74,8%, fizeram o cadastro biométrico. Ou seja, mais de 400 mil eleitores ainda não apareceram para atualizar os dados cadastrais. A coordenadora de atendimento ao eleitor, Lorena Belo, destacou a importância de se aproveitar a estrutura montada no Centro de Eventos em Fortaleza, com 120 guichês e corpo funcional com mais de 200 pessoas. Ela estabeleceu a diferença entre o prazo final da biometria e o fechamento nacional do cadastro eleitoral. 6 de maio é a data a partir da qual nenhuma unidade da Justiça Eleitoral de todo o país realiza atendimento ao eleitor, a não ser a emissão de segunda via. Qualquer pessoa que chegue ao dia 6 de maio em situação de cancelamento não vai, segundo Lorena Belo, conseguir votar em outubro de 2020. Quem deixar de realizar a biometria enfrenta transtornos com a suspensão de benefícios sociais e restrições para a emissão de passaporte e, por exemplo, participação em concursos públicos. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h10. Jornalista Beto Almeida, as imagens, para quem nos acompanha pela internet, mostram como tem sido grande o movimento no centro de convenções, no centro de eventos em Fortaleza, de eleitores à procura da atualização dos dados biométricos no Tribunal Regional Eleitoral. Pelos dados oficiais do TRE divulgados no sábado pela manhã, faltam pelo menos 450 mil eleitores em Fortaleza para fazer a biometria. E falta pouco tempo para tanta gente ser mobilizada para a atualização desses dados na Justiça Eleitoral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Zenon, hoje eu passo, como faço todos os dias, em frente ao centro de eventos e observei, por exemplo, que hoje o movimento de pessoas já não era aquele movimento tão intenso, a presença tão maciça de eleitores como na semana passada, por exemplo. Não sei se as pessoas literalmente jogaram a toalha. O fato é, esses eleitores, Zenon, eles estão assumindo o risco de ter o título cancelado. Não é que isso vai ser automático, não. O prazo vai até o dia 29, uma sexta-feira. É óbvio que não vai dar mais tempo dessa quantidade imensa de eleitores, mais de 450 mil eleitores, realizar essa biometria, mesmo com esse mutirão que está sendo realizado no centro de eventos pelo TRE. E Beto olha Almeida, só, se o Tribunal Regional Eleitoral tivesse realizado outros mutirões em outros momentos, talvez despertasse maior a atenção dos eleitores para a atualização desses dados biométricos. O TRE foi lento, a Justiça Eleitoral foi desacelerada nessa mobilização e hoje, há pouco menos de 10 dias para a conclusão desse período, desse prazo para a atualização da biometria, nós temos mais de 400 mil fortalezenses sem essa biometria. A Justiça Eleitoral literalmente dormiu no ponto. Zenon, eu discordo dessa sua visão. Eu acho que o TRE do Ceará, justiça seja feita, colocou todos os meios disponíveis e a facilitação que podia existir para o eleitor ir em busca de fazer a biometria. Olha só, Zenon, tudo quanto foi de shopping center nessa cidade, ônibus volante, todas essas ações foram devidamente bem divulgadas. Eu tenho aqui um dado
que explicita bem o caráter, Zenor, de deixar para lá, para a última hora, que nós, brasileiros, não é só o cearense, tem. Só para você ter ideia, por exemplo, olha só, no ano passado, Zenor, todo o ano passado, o TRE, mesmo com essa campanha, mesmo colocando em todos os shoppings, tudo que você possa imaginar, de 2018 para cá, ele atendeu só 47.700 eleitores da capital, eleitores que foram em busca de realizar sua biometria. Aí, ou seja, nesses números aí está o que eu acabo de dizer, Beto Almeida. A Justiça Eleitoral, com base nesses números baixos de adesão à biometria, poderia ter massificado mais a campanha, poderia ter mobilizado mais os eleitores para não termos hoje esses transtornos que temos e que você retrata bem ao acompanhar essas longas filas no centro de eventos em Fortaleza. Bom, entre 11 de novembro até 22 de novembro, que foi o período que começou esse mutirão aqui, o TRE conseguiu atender 67.985 eleitores. Talvez a única coisa que tenha faltado ao TRE tenha sido passar para o eleitorado da capital o sentimento de urgência, o sentimento, Luzenor, de necessidade que havia do eleitor fazer essa biometria. Eu acho que o eleitor entendeu, ou pelo menos naquela sensação que todo brasileiro tem de deixar para a última hora, de que havia tempo demais. Agora, que a Justiça Eleitoral trabalhou para facilitar a vida do eleitor, não tenha dúvida. Eu mesmo, Luzenor, eu fiz a minha biometria, o meu trabalho todinho, eu não levei 5 minutos. Eu fiz no Shopping Via Sul, numa dia de semana, 18 horas. É porque não todos tinha os dias você absolutamente sai ninguém. de casa, chega em casa olhando para esse shopping, Não, né? Ou Zé, seja, não. a facilidade era grande, né? Só era atravessar Eu a rua. nunca chego em casa 18 horas. Normalmente o meu horário de chegar em casa é bem mais tarde. Eu me programei, eu entrei na internet, eu defini meu dia de atendimento, meu horário de atendimento. No horário marcado eu fui lá e simplesmente o rapaz que me atendeu levou menos de 5 minutos. Ele disse, não tinha ninguém para atender. Então não venha me dizer que o TRE falhou. Não falhou. Falhou o eleitor. O eleitor de Fortaleza foi irresponsável. Não foi chame o eleitor, não, Beto. Não Luzenor. chama o Luzenor. eleitor de irresponsável, de negligente, Beto. Pelo amor Porque de Deus, a gente todos tem que os assumir. dias as Você tá pessoas igual têm uma o pai passando a mão na responsabilidade. cabeça Eu do não filho. estou passando a mão, Beto. Eu não estou tirando uma culpa Quando o também filho dos erra, a gente eleitores. tem que dizer, O tá que nós errado. precisamos ter é que o órgão público, quando é responsável pela mobilização da Você quer que o população, TRE vai e pegar na nesse mão? caso, não, Em não, casa? não é isso, Beto. Eu não quero ir nessa linha do deboche, Beto. Não, Eu tô quero dizer o debochando, seguinte, não. Beto. A Justiça Eleitoral falhou, não apenas o Tribunal Regional Eleitoral, mas também o Tribunal Superior Eleitoral. No momento em que os eleitores começaram a ser mobilizados e o TRE observou que tinha baixa adesão, então caberia a esse Tribunal Regional Eleitoral ir buscar os eleitores, não pegar pela mão, como você de forma irônica fala, mas sim mobilizar, convencer com campanhas mais intensas, saindo técnicos dos ar-condicionados do Tribunal Regional Eleitoral para trabalhar nas ruas e buscar esses eleitores. eu Repito, discordo. não pegar o eleitor pela mão, Discordo mas de mobilizar você, Luzenor. por vias de campanhas que você não jogar, existiram. Você jogar São uma 7 horas e jogar 16 a culpa minutos. sobre o TRE é algo que eu diria que é, no mínimo, inusitado. O TRE fez o Inusitado é se trabalho colocar, Beto, se chamar o eleitor de irresponsável.